Sejam todos muito bem-vindos. Para quem por acaso não me conheça, já me apresentei ali no vídeo, mas mais uma vez sou o pastor Jonatas, responsável aqui pela nossa casa, e hoje coube a mim fechar, na sessão das 18 e também nas 20, a nossa primeira série do ano. Quem lembra o nome da série? Essa frase, normalmente, o futuro a Deus pertence, ela cabe muito nessa primeira série que tem como objetivo falar sobre os planejamentos que nós fazemos para o futuro. Quem é que fez plano, por sinal, para 2025? Normalmente o plano número 1 é emagrecer, né? Né, Sala? Tá todo mundo querendo perder ou muito ou pouco, né? Mas quem já se matriculou aí na academia, as mãos diminuíram. Vocês querem emagrecer como, hein? Quem começou a dieta? As mãos estão baixando, gente. Todo mundo fez plano, a gente está no dia 26, né? 26 de janeiro, você fez plano de emagrecer, mas não se matriculou na academia, não começou a dieta. Enfim, essa é outra pregação, tá? Eu não vou nem começar por aí. Mas quantos de nós nem fazemos planos, porque a gente é tão espiritual, que a gente fala assim, não, pastor, o futuro está nas mãos de Deus, a Deus pertence, pastor. Eu nem vou fazer plano, porque a mãe da frustração é a expectativa. É uma frase de efeito hoje nas redes sociais, mas deixa eu dizer para você, isso não está na Bíblia não, tá? Cuidado para você não viver a sua vida baseada em rede social, sendo que você foi chamado para viver pela palavra de Deus. Se você não tem expectativa, você está aqui comigo? Pega essa primeira chave aqui, ó. Sem expectativa você não está vivendo pela fé, porque fé é esperar, com expectativa que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como assim você não vai gerar expectativa porque você tem medo de frustração? Então você também está vivendo pelo espírito do medo. Você não tem expectativa e está vivendo com medo de você planejar algo e não acontecer. Mas Deus disse que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Deus falou com alguém aqui, gente, que vai fazer alguma coisa na sua vida em 2025, na sua família, na sua empresa, nas suas finanças, na sua emoção, na tua espiritualidade, no seu chamado, no seu ministério. Deus falou que vai fazer alguma coisa? Então Deus falou, Ele se compromete com a sua palavra. Na história da Bíblia eu nunca vi Deus falando alguma coisa e não fazendo. Por que na sua vida vai ser a primeira? Que Deus fala e não acontece algo. Então deixa eu dizer para você, por mais que a gente precisa confiar, depender de Deus, a palavra também diz que é da responsabilidade, em outras palavras, é dever do homem fazer os planos. O que a gente não pode fazer é fazer planos sem Deus. Mas não fazer planos confiando que Deus vai fazer, isso é burrice. Olha o que a palavra diz lá, quando aquele homem ele vai construir algo. Ei, se você não planejar, se você é capaz de construir até o fim, nem comece. Por quê? Porque quem começa uma obra e não termina, desonra a Deus. Porque provavelmente não fez um bom plano. Ou você nem plano fez, ou fez um plano ruim. E Deus, Ele deseja ser glorificado na minha vida. A palavra diz que aquele que começou a boa obra vai fazer o quê? É fiel para cumprir, irmão. Deus começa uma boa obra com você e comigo. E Ele, com você e comigo, nos levará até o fim. E essa série é sobre isso. Nós estamos baseando essa série na história de Neemias. E já eu vou acrescentar aqui o último tijolo. Deixa eu ver se está virado para o meu lado, para vocês já não estarem pescando, né? Mas deixa eu aqui trazer uma introdução do que a gente falou nas 3 primeiras partes, antes de eu introduzir a minha 4ª parte, tá? A gente começou aqui na história de Neemias, falando sobre não se conformar. Diga comigo, não se conformar. Não foi isso a primeira parte? Pronto, a gente aprendeu que Neemias, ele foi chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, e o povo meio que estava na Babilônia, lá no cativeiro, não estava nem aí com a hora do Brasil, estava distraído, que é outra parte lá, mas Neemias então, ele não se conforma e falou assim, rapaz, Deus deu aquela terra pra gente, tá lá tudo destruído, não é possível que a gente vai deixar esse negócio aí. Então a primeira coisa que ele faz, ele não se conformou, e ele começou a dar passos diante de Deus, Deus foi dando instrução, e ele foi lá e começou a fazer a obra. A segunda parte a gente falou sobre um tempo de se preparar, porque a gente precisa entender que é impossível a gente receber algo de Deus sem capacitação para isso.
A gente sempre fala, por exemplo, do apóstolo Paulo como um dos homens no Novo Testamento que mais fez, tanto que 2 terços, enfim, do Novo Testamento são escritos por Paulo, cartas, as epístolas, enfim, porque ele era um homem muito capacitado. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um judeu muito conhecido, um professor muito famoso, e por causa dessa capacidade, Paulo ele consegue fazer muito mais do que os outros discípulos. Não é porque Deus amava mais a Paulo, mas porque ele se capacitou, ele se preparou. E aí cumpre o que está lá na parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Conhece a história? E a palavra basicamente vai dizer o seguinte, que o que recebeu 5 multiplica 100%, o que recebe 2 multiplica 100%. Se prepararam para receber o que Deus deu e multiplicaram. Deus falou assim, ó, parabéns. Agora o que recebe 1, e a Bíblia também diz que Deus dá a cada um de acordo com a sua, então provavelmente o que recebeu 1 é porque só tinha capacidade de receber 1 mesmo. O que é que aquela pessoa fez? Enterrou o talento, guardou, e aí Deus falou assim, então não adianta eu te dar, porque eu te dou uma coisa, você enterra, você guarda, os outros já estão no nível 2, outro no nível 5, todo mundo multiplicando, porque a falta de preparação e capacidade faz com que as coisas que Deus coloca nas nossas mãos sejam uma prova. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você sabia que filho é um teste para ver se Deus pode confiar você um ser humano? A Bíblia diz assim, ó, para os pastores, se você não consegue cuidar nem da sua própria casa, você não está preparado, capacitado para cuidar de ninguém. Você não consegue cuidar de ninguém na sua casa. Vai cuidar da família dos outros? Porque a Bíblia chama o processo de preparação, um nível de capacitação. Se eu consigo criar os meus filhos, eu tenho autoridade para ensinar outras pessoas a criar os seus filhos, sim ou não? É por isso que a gente precisa fazer o dever de casa, foi o que Neemias fez, se preparou e começou a fazer a obra. Na semana passada a gente viu a parte 3, não se distraia, e talvez seja a parte que particularmente mais fala comigo, porque hoje nós vivemos no mundo das distrações. Hoje não apenas nós vivemos no mundo das distrações, ou seja, uma coisa é você falar assim, pastor, eu estou firme no meu propósito, e tem muitas distrações chegando. A questão é que a gente não está vivendo assim, a gente está vivendo em prol da distração. A gente está vivendo para construir casas, para comprar carros, para ganhar títulos. Você está aqui ou já foi? Ah, pastor, é errado ter casa e carro? Não estou falando isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, isso vai passar, tá? Casa passa, carro passa. A gente não vai receber nada no galardão baseado em carro, casa. Título, para Deus não conta nada. Por mais que isso seja válido e importante na terra. Mateus 6,33 diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que a gente está buscando hoje é acréscimo. Deus nunca nos chamou para priorizar casa, carro, título, faculdade, emprego, empresa, por melhor que isso seja. Deus disse assim, ei, busque o meu reino. Se você está buscando o meu reino e por causa disso vai chegar casa, carro, faculdade, título, dinheiro, fama, tudo bem. Mas você está aqui comigo? O ser humano hoje, ele está buscando a distração. E é por isso que aquelas virgens, 5, deixou o óleo acabar, o Senhor volta e cadê? Estava distraído. Por isso que a palavra diz que na segunda vinda de Jesus, vão estar casando, dando-se casamento, e de repente o Senhor volta, cadê? Despreparado, desconectado, porque a distração hoje talvez seja a coisa mais importante. Você está aqui, na mensagem, de repente, chega lá no seu celular uma notificação, distração. Hoje, se tirar o celular de um ser humano que está acostumado a usar rede social, é quase uma droga. É uma droga. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente não consegue hoje, é muito difícil passar um dia inteiro sem celular. Por quê? Pastor, o celular é ruim? Não. Nada por si só é ruim. A questão é que, quantas vezes as pessoas assim, pastor, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia, não tenho tempo. Mas por que você tem tempo para ficar no Instagram? No TikTok? Porque isso tudo é distração, e o diabo, ele ama nos distrair. Ele trabalha com distrações, mas não é sobre isso, já foi pregado. Deixa eu fechar minha introdução, meu tempo está só diminuindo.
Por acaso, se o que eu falei fez sentido para você e você não acompanhou parte 1, 2 e 3, o canal da nossa igreja já está ativo no YouTube. Coloca lá no YouTube CNX Casa, se inscreve, porque sempre que a gente lançar alguma coisa, você já fica sabendo, compartilha, ouve várias vezes, que é uma maneira de você também aprender, e aprender sempre é muito bom. Vamos entrar então na minha parte, que é a quarta e última parte. Diga comigo, não pare. A quarta parte que Neemias fez, por sinal, esse não se distrai. Lembra que Neemias falou assim: ei, vocês estão me chamando aí, mas eu não tenho tempo a perder, não? Lembra da história de Neemias? A obra é grande, irmão. Não posso parar. Quantas vezes você está no caminho certo e começa a chegar aquelas coisas, faça como Neemias. E depois ele concluiu a parte da reconstrução do templo, que está simbolizada aqui por essa casa, a reconstrução de uma casa, de um templo, com o não pare. Vamos entrar então nesse... Passou o que é esse não pare? Deixa eu alinhar a nossa expectativa. A primeira coisa, essa mensagem não é para aquele que nunca fez nada na vida. Não dê amém, porque não é você, tá certo? E fala, pastor, é uma mensagem de perseverança, não vai dar certo. Não é sobre isso. Essa mensagem é para alguém que já alcançou alguma coisa na sua vida. Você já conquistou alguma coisa. Só que você alcançou e parou. Isso se chama acomodação, zona de conforto, comodismo. Ah, pastor, eu não conquistei tudo ainda, mas em 2024 eu já conquistei algumas coisas. Quem conquistou alguma coisa em 2024? Não importa o que seja, você conquistou. Normalmente a gente chega e fala assim, tá bom, é suficiente. Irmão, isso não é a mentalidade do seu pai. A mentalidade de conquistei, tá bom, não é a mentalidade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Deus, Ele tem sempre mais para você e para mim. Deus, Ele quer sempre te usar mais e mais e mais. Em Gênesis capítulo 2, verso 2, primeiro versículo da noite, vamos abrir juntos e vamos ler. Gênesis capítulo 2, de 2 a 3, diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho. Diga comigo, concluído. Certo? Deus concluiu o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou. Diga, descansou de todo o seu trabalho. Está aqui comigo? Quantos dias Deus criou? Em quantos dias Deus criou o mundo? 6 dias. Alguns dizem 7, né? Em 6 dias Deus construiu tudo que nós vemos. E no sétimo dia Deus descansou. Eu pergunto a você, quando a palavra diz que Deus descansou, está dizendo que Deus parou? E por que você está parado? E olhe que Deus fez a criação do mundo, tá? Não foi construir uma empresa, construir uma família, um bom nome, tudo isso é maravilhoso. Mas Deus criou do nada todas as coisas. O céu, as estrelas. Eu não sei se a pastora Priscila falou isso de manhã, mas eu estava ouvindo esses dias uma mensagem, e o pregador falou algo que me chamou a atenção, sobre isso aqui. Deus poderia criar o mundo todo em um dia só? Sim ou não? Deus é poderoso. Mas Deus estava querendo nos ensinar uma lição, quer aprender qual é? No dia 1, Deus cria aquilo que é fundamental para a criação de outras coisas. Presta atenção. Tem pessoas querendo começar um plano construindo árvores, animais. Mas você vai botar esses árvores e animais aonde? Não. Deus, Ele tem um plano. Quando Ele começa, Ele tem um plano. No dia 1, a palavra vai dizer que Deus criou uma coisa. Aí conclui o dia. Deus fala assim, coloquei alicerces, os fundamentos. Cuidado para você não querer construir a coisa certa no dia errado. Cuidado para não começar a construir sem esse plano. O que Deus quer que eu faça no primeiro dia? O que Deus quer que eu faça no segundo dia? O que Deus quer que eu faça no terceiro dia? Sabe, isso aqui vai pegando a chave, sabe? Porque eu não tenho muito tempo hoje, então não tem como a gente falar muito aqui. Mas deixa eu dizer para você. Tem pessoas querendo construir tudo em um dia só, e Deus usou 6 dias, e Deus tem muito mais poder do que eu e você. A gente quer tudo agora e para ontem. Mas tudo é um
processo. O que a gente não pode é parar. Imagine que Deus fala assim, poxa, o sol é lindo, né? Glória a Deus, vou parar aí. Que criação maravilhosa o sol. Tá, mas é só isso, Deus? Vai ficar o sol sozinho aqui? Não. Deus, ele não para, ele não se contenta com o que ele já realizou. Ele fala assim, é sol, é estrela, é mar, é montanha, é monte, é animal, é planta. E no final de tudo ele fala assim, agora está concluído. Aí você vai dizer assim, pronto, então Deus concluiu a primeira criação e parou. Não, irmão, ele descansa. Sabe o que é descansar? É você entender que Deus, ele é um Deus de estações, de ciclos. Ele começa algo e conclui. E agora ele está esperando o meu posicionamento e o seu posicionamento. Deus, ele nos deu a oportunidade de fechar um ciclo de mais um ano, 2024. Um novo ciclo, uma nova estação. Ela começa em 2025. E aí Deus está querendo usar você. E Deus, ele quer saber nessa noite, quantos estão, em primeiro lugar, gratos pelo que Deus fez em 2024? Tem alguém aqui? Mas quantos não estão satisfeitos ou não estão paralisados porque você alcançou alguma coisa em 2024 e você agora sentou no pudim? Não, pastor, já tá bom. Para quê, pastor? A igreja já tem tanta gente, para que derrubar a parede e dobrar o tamanho dessa igreja? Porque nós não vamos parar. Por quê? Porque nós entendemos. Deus não dorme. Eu e você podemos dormir. Sabe por que Deus não dorme? Porque a obra ainda não acabou. A palavra diz que um dia ele vai voltar. Mas quando é esse dia? Eu não sei. Eu sei do processo. Quando o evangelho foi anunciado em todas as nações, quando todas as pessoas tiveram a oportunidade de tomar uma decisão. Mas como isso vai acontecer se eu e você não abrirmos essa parede e fazermos a nossa parte para que no nosso raio o máximo de pessoas escutem e então ele venha? Se eu fecho as paredes e fico aqui cantando que ele venha, não sei o que lá, tá, mas eu só vou ouvir quando Itapuã inteiro souber de Jesus. Então é mais fácil às vezes a gente parar de cantar, não que cantar seja errado, mas agir. Isso é plano, tá? Isso é planejamento. Isso é entender que glória a Deus pelas pessoas que o Senhor já enviou para cá. Mas às vezes a gente precisa abrir novos caminhos, abrir para que mais e mais pessoas alcancem aquilo que a gente já alcançou. Você está comigo? Quando a palavra diz também que Jesus, deixa eu só concluir o verso 3 aqui do versículo, coloca lá na tela, Gênesis capítulo 2, verso 3. Diz assim, ó, abençoou Deus o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vira para quem está ao seu lado e diz assim, ó, descanse. Se Deus descansou, irmão, nós também temos que descansar. Sabe, um dos maiores males da sociedade hoje, em termos de doença, é a ansiedade. O ano nem começou. Tem gente que já está, rapaz, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano. Mas nem começou, calma. Descansa. Onde é que a gente não pode errar? Você está fazendo a sua parte? Ah, pastor, eu creio que esse ano eu vou, como eu falei, eu vou emagrecer. Mas não se matriculou na academia, não começou a fazer uma nutrição, não começou a comer direito. Aí realmente você precisa você ter cuidado, porque a parte de Deus, ela é sempre garantida. Onde normalmente há falhas é na parte humana. Você está comigo? A palavra também vai dizer que Jesus, ele descansou um dia. Desde o início do tempo, a cruz já estava preparada para Jesus. Jesus conclui a obra da cruz. E a palavra diz que ele ao terceiro dia sobe e se assenta. Diga comigo, se assentou. Esse se assentou significa o quê? Concluir. Eu estou em pé porque eu ainda não concluí a mensagem. Quando eu terminar, eu vou me assentar. Jesus, ele conclui a sua obra e ele se assenta. Pergunta para você, Jesus se assentou, significa que Jesus está parado? Porque a Bíblia também diz que uma obra terminou, mas outra começou. Agora ele é o nosso advogado. Agora quando o diabo chega lá diante de Deus para acusar você e a mim, porque ele é o acusador. O acusador dos irmãos, a Bíblia diz. Ele vai dizer, ó, tá vendo ali, ó, cometeu pecado, cometeu erro. Está lá Jesus, sentado, no sentido de a obra da cruz foi consumada, mas existe agora uma outra obra. Ele não parou. Ele agora está intercedendo por nós diante do Pai, dizendo assim, ei, realmente ainda tem coisas na vida de Filipe ali que
que eu estou fazendo com ele, mas, diabo, ó, eu paguei, tá? O meu sangue foi derramado lá, Deus, tá na minha conta aqui, tá no meu time aqui, eu estou discipulando, tá? Eu estou cuidando dele, você está comigo? Deus não para, Jesus concluiu uma obra, começou outra, e por que eu e você concluímos algo e estamos paralisados? Não, pastor, eu já fiz muita coisa, agora é a vez dos jovens. Eu já vi isso várias vezes. Não, pastor, eu já fiz muita coisa, agora é a vez de fulano, de ciclano. Deixa eu dizer, irmão, você só vai parar quando Jesus fazer assim, ó, vem. Quem quer morrer hoje? Ninguém quer. Mas enquanto você está aqui na terra, você está na terra com um propósito. Você entende isso? Se você ainda não morreu, você está aqui comigo? É porque Deus está esperando você fazer alguma coisa para Ele. A pergunta é, a quem enviarei, diz o Senhor? Os campos estão prontos. A oração deve ser o quê? Envia os ceifeiros. Porque tem muitos que estão paralisados. Ah, pastor, eu já convidei 10 pessoas, muita gente. A minha família já está toda aqui na igreja, glória a Deus. Tá, a sua família já está aqui, mas quantas famílias não estão? E lá no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade? Será que a gente vai simplesmente estar paralisado? Aqui foi só a introdução, tá? Acrescenta mais meia hora para mim, por favor. Mas está fazendo sentido para você? A pastora Priscila me instruiu, diz assim, ó, a introdução tem que ser baseada, porque foi ela que fez a mensagem. Então tem que ser aquela introdução valendo. Então tá aí uma introdução valendo para vocês. Então, voltando para a história de Neemias, para a gente trazer aqui apenas 2 pontos hoje. Pastor, Neemias não parou, explica um pouco isso. Ele fez 2 coisas, eu vou provar para vocês na Bíblia. Abre comigo em Neemias capítulo 7, verso 1. A primeira coisa que Neemias fez, ele não perdeu o que ele havia construído. Presta atenção no verso 1 do capítulo 7. Diz assim: depois que o muro foi reconstruído, até aqui tudo bem? Ele conclui a reconstrução do muro. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, diga comigo, portas, foram nomeados os porteiros, diga porteiro, os cantores e os levitas. Olha isso. Ele reconstrói os muros, mas ele não fala assim, ó, pô, que muro bonito, né? Maravilha, parou, acabei. Não. Ele falou assim, tá, eu reconstruí os muros, mas como é que esses muros vão ficar de pé? Qual é a função desses muros? E ele começa a pensar, bem, se eu parar aqui vai ficar só um monte de muro, daqui a pouco vão chegar e vão derrubar esses muros. Ou seja, você pode ter construído alguma coisa, mas se você parar, até o que você construiu você perde de novo. Reputação é assim, tá? Você demora a vida inteira construindo um nome e um erro, porque se você não manter o padrão que te levou a essa reputação, você baixa a guarda, tudo que você constrói é o muro que cai. Você está aqui comigo? Então o que ele faz? Bem, tem muro, agora eu vou fazer uma porta para quê? Para ter passagem de pessoas. Olha os processos. Depois ele diz assim, se tem porta, tem que ter alguém que guarde a porta. Foi lá e colocou um porteiro. O que ele quer? Ele falou assim, rapaz, eu não vou perder isso aqui não. Alguém vai ficar olhando quem está entrando, quem está saindo. Depois ele estabelece cantores, levitas, ou seja, ele começa a trazer vida àquele lugar, movimento para aquele lugar. Entenda que se ele para nos muros, vão ser apenas muros, que provavelmente um dia vão cair de novo. Mas se ele entende, eu não posso perder o que eu construí. Isso aqui tem que ter sentido para a minha vida. Começa a trazer isso aí para alguma área da sua vida. Tem algum muro que você deve ter levantado em 2024, já que você disse que conquistou alguma coisa. São muros que você levantou. O que nós estamos aprendendo hoje é, não pare diante do que você já fez, porque se você parar, até o que você construiu, você perde. Começa a colocar agora portas, começa a colocar porteiros, começa a dar vida, cantores, começa a colocar levitas, ou seja, começa a dar continuidade àquilo que você já começou, porque se você para, diferente do que Neemias fez, você acaba perdendo tudo que você construiu. Não baixe a guarda. Diz assim, como não perder, pastor? Me explica um pouco mais, como eu não perder o que eu construí? Você já ouviu aquela frase, se eu fizer a mesma coisa sempre, eu vou colher sempre os mesmos resultados? A gente estava ouvindo aí, Priscila, um pregador chamado Craig Rochelle,
é americano e a maioria das pregações deles é em inglês, mas a gente gosta muito dele. E ele trouxe alguns ensinamentos que a gente quer ecoar e compartilhar com vocês, porque acha muito importante para isso. Talvez você ache que sempre que você fizer as mesmas coisas, você vai ter resultados iguais, mas não é bem essa a verdade. Eu quero provar para você que, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa que você fazia em 2024, e em 2025 você ter resultados ainda piores. Porque nem toda estratégia que funcionou para o ano passado vai funcionar para esse ano, sim ou não? Então nem sempre você fazer a mesma coisa vai garantir o mesmo resultado. Pastor, eu construí esse muro na minha vida com estratégia de 2024. Quer dizer que eu posso continuar construindo isso e vai dar certo? Talvez não, talvez sim, depende. Quando você fala assim, pastor, se eu fizer a mesma coisa, quando é que eu colho? Se a gente estiver falando sobre princípios, porque o princípio ele não muda. Por exemplo, tudo que o homem semear, colhe. Não vai mudar. Toda ação de semeadura vai resultar em uma ação de colheita. Quem perdoa é perdoado. Princípio, você vai ter uma ação e a colheita sempre será a mesma. Perdão, você está comigo? Então, quando você ouve essa frase sobre eu faço a mesma coisa e colho a mesma coisa, com princípio sempre vale, porque princípio não muda, não é estação. Princípio é princípio, e se eu faço, eu vivo de princípios, eu sempre viverei de resultado. Agora tem pessoas dizendo assim, não pastor, mas eu fazia lá atrás e deu muito certo. Eu estava compartilhando hoje na Pituba. Tem algumas coisas que funcionam aqui para Itapuã e depois de 8 anos a gente acha que já aprendeu alguma coisa, mas quanto mais passa o tempo, mais a gente vê que ainda não aprendeu nada. Que a gente precisa continuar aprendendo o tempo todo. Porque quem acha que já sabe alguma coisa é ignorante. O inteligente sempre sabe que tem mais alguma coisa para ele aprender. Faz sentido? Às vezes a gente aplica alguma coisa lá na Pituba, dizendo assim, não, deu certo em Itapuã, vai dar certo na Pituba. Estratégias que deram certo lá atrás vão dar certo aqui. Sabe o que acontece? Não dá. Porque nem toda ação que a gente faz, ela tem uma correspondência em outra situação, em outro tempo. E talvez isso aqui você precisa pegar, pastor, isso é espiritual, é muito espiritual. Porque existem igrejas que estão fechando, não por causa de atualização da Bíblia, não é atualizar a Bíblia. Mas a sociedade mudou, sim ou não? Se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Quantas igrejas, um coração bom, mas estão ficando para trás. Antigamente, ter um instrumento como esse aqui, a bateria, lá atrás, era algo do diabo. Quem pegou essa fase aí? Não de viver, mas de ouvir falar sobre isso. Porque lá atrás, as estratégias eram diferentes. Não deu certo para aquela época, não tinha um entendimento. Para a gente hoje é comum. Ah, pastor, significa que daqui a 100 anos vai ter? Eu não sei. O que a gente precisa entender é que tem coisas que não funcionaram no passado e que hoje está dando resultado. E tem coisas que hoje está dando resultado que talvez não dê resultado amanhã. Então cuidado na hora de fazer plano, querendo fazer plano com receita de bolo. Sempre deu certo, vai dar certo. Talvez não dê. Quando é princípio, vai dar sempre certo. Agora, para a gente fechar, eu posso fazer algo hoje e ter um resultado, eu posso fazer o que eu fiz ano passado, repetir esse ano e ter um resultado melhor do que ano passado? Pode. Deixa eu provar para você. Uma das coisas que a palavra chama de perseverança. A gente falou, por exemplo, sobre emagrecer. Quando você vai na academia, o primeiro dia você vai, aí você olha no espelho e fala assim, já estou forte. As pessoas fazem, né? Não deveriam. Mas demora normalmente algum tempo para você, ou você começa a emagrecer, você vai na balança no mesmo dia, eu fiz um jejum do dia inteiro, pastor. Você pode estar algumas gramas, mas ainda não vai estar no seu objetivo, por quê? Porque demora um tempo, você precisa ter a mesma ação contínua durante muito tempo. Deixa eu falar para você, a santidade é isso. Ir para o céu é isso. Receber a salvação é isso, é você ter ação agora de consagração, de jejum, de oração, de leitura da palavra. E aí você vai até o fim e lá você recebe uma recompensa. Isso é na nossa vida natural também. Quantas vezes você abre, por exemplo, uma empresa, ou você já abriu ou conhece alguém, quando você abre uma empresa, primeiro princípio, tem que semear sim ou não para poder colher? Então ninguém começa ganhando, você começa semeando, mas a colheita é certa. Agora, é no outro dia que chega a colheita? Tem empresas que demoram 1 ano, outras 2, outras 3, outras 4, outras 5, depende. Quer dizer que a empresa está fazendo as coisas erradas? Não.
É porque tem hábitos, tem rotinas, tem coisas que a gente faz hoje que a gente precisa manter durante mais tempo para que um dia isso chegue e gere um resultado. Está fazendo sentido? Você precisa entender isso, gente, porque às vezes você está fazendo alguma coisa e você fala assim, pô, pastor, eu fiz um ano inteiro passado e não deu certo, eu acho que eu tenho que mudar a estratégia. Calma. Você precisa ter discernimento e sabedoria. O que você está fazendo exige mais tempo, então persevera. Pergunta assim, Deus, não estou falando para você fazer isso não, tá? Agora, pergunta na sua oração, Deus, o que eu estava fazendo, esse é o caminho? Se Deus falar para você, o caminho é esse aí. Persevera, persevera, persevera. Vai dar certo, vai dar certo. Continua, continua, continua. Pronto, você persevera. Agora, Deus, é para eu continuar por esse caminho? Deus fala assim, ei, ainda bem que você perguntou agora. Porque se você tivesse perguntado lá atrás, eu teria dado uma outra direção, você não teria perdido tempo. Você está comigo? Então procure na sua vida avaliar cada caso. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, para a gente ir para o último ponto. Diz assim, Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Tem algum justo aí? E se retroceder, o que Deus está dizendo? Deus não se agrada de retrocesso na sua vida. O que é retroceder? O que é desagradar a Deus no sentido de retrocesso? A Bíblia está dizendo que é você deixar de viver por fé. O justo viverá pela fé. E, é uma adição, se retroceder não vai se agradar. E a fé, é o que eu te falei no início, é você continuar entendendo, eu não vou parar, eu vou continuar crendo. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu. Continue crendo, porque se você retrocede, Deus está dizendo assim, que tipo de crente é você? Você conhece a categoria crente que não crê? Mas existe, está cheio. Dentro da igreja, mas não crê. Não, irmão. O justo, ele vive pela fé. E fé é a certeza daquilo que eu espero. Existe expectativa, sim ou não? Se você espera, tem expectativa. E a vida do cristão é esperar. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma visão. Deus revelou alguma coisa no meu coração. Se você deixa de viver dessa forma, você desagrada a Deus. Verso 39. Nós, porém, tem alguém aqui? Não somos os que, o quê? Retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Esse será o seu ano em 2025. Você não vai retroceder. Levanta sua mão em nome de Jesus. Você não vai paralisar. Você não será destruído, mas você vai crer e você será salvo em várias áreas da sua vida. Eu quero declarar e profetizar toda a provisão do alto chegando, não apenas para você reconstruir os seus muros, mas eu declaro estratégias do alto, direção do alto chegando para você não parar. Toda paralisia acaba hoje na tua vida. Hoje o Espírito Santo está soprando novos sonhos, novas visões, uma nova unção. Oh Deus, que tudo aquilo que estava parado na vida dos teus filhos, eu sopro agora o sopro do teu Espírito. Movimente-se, porque Deus está na tua frente e vai acontecer. Se você crer, dá um glória a Deus. Aleluia. A segunda e última coisa que a gente pode aprender com Neemias depois desse primeiro processo, lá no capítulo 10, um pouco mais adiante, a Bíblia vai dizer no verso 39, no verso 29, que Neemias, ele não se contenta com esse projeto que havia sido concluído, mas ele parte agora para ter uma nova função. Deus chama ele como um comunicador, uma espécie de um profeta, para trazer o povo agora à sua identidade, para trazer que o povo, falar para que o povo voltasse aos costumes, porque não adianta ter a cidade se não tem o povo para adorar, as práticas da lei, do judaísmo. Então, eu quero dizer para você, querido, a segunda coisa é: não pare. Tem mais de Deus para você. Não pare. Deus, ele tem algo novo em 2025 para fazer. Deus tem novos sonhos. Deus tem novos projetos. E Deus está esperando simplesmente que pessoas se levantem nessa noite dizendo assim: Deus, eu estou pronto para viver coisas novas com você em 2025. Existem novas conquistas de Deus para a sua vida. Eu não sei quando já ouviram
Uma das séries que eu gosto muito, Vikings, quem gosta? Vikings, enfim, já viram? Falar Vikings, não sei se você entende, então Vikings, né? Eu vi também esses dias, esse tipo de povo, como, se você estudar sobre o Império Romano, né, os Césares, são características de povos conquistadores. E é muito interessante lidar com essas biografias, essas histórias, porque, infelizmente, a mentalidade de muitas pessoas hoje é uma mentalidade muito pequena. Mas quando você começa a olhar, por que o Império Romano ele é tão grande, tão famoso? Porque era um império movido por conquistas. Não era um império que falava assim, não, tá bom. Passou um carrinho, uma casinha, um bolinho, tudo é uinho, né? Um deusinho também, será? Não é um deusão? Um deusão. Só que a nossa linguagem muitas vezes expressa a nossa característica, né? E o povo em Roma, os vikings, Alexandre o Grande, por exemplo, eles ficaram conhecidos porque tinham uma característica de não parar, de entender, cara, tem mais uma conquista, eu posso fazer mais, eu posso ir além, sabe? Os imperadores dizem que eles voltavam de uma guerra, os caras não conseguiam ficar em Roma, eles tinham que ir para algum lugar, porque eles sabiam que o mundo é grande, tem mais para eu conquistar. E hoje de manhã eu estava falando isso na Pituba, se a gente trouxer isso para o reino espiritual, a igreja não pode perder o caráter de conquistador, porque estamos numa guerra, sim ou não? Se a gente para, a gente perdeu a guerra. Irmão, as trevas não param, tá? Se vacilar aí fora, você vai ver assalto, vai ver prostituição, sim ou não? As trevas estão trabalhando. A gente já vai viver um período aí de carnaval na cidade, onde, por exemplo, a gente faz o impacto de carnaval. E a gente faz o quê? Entra no circuito para não parar a obra de Deus, porque mesmo em meio à festa da carne, ao carnaval, nós estamos nos posicionando, dizendo que é tempo de conquista mesmo, na maior festa de rua do mundo, nós vamos conquistar, nós vamos avançar o reino, nós vamos saquear o inferno, nós vamos povoar o céu. Isso é uma questão de mentalidade. Se homens fazem isso para ter nomes famosos, os imperadores, Alexandre, os vikings, nós fazemos isso por um nome que é muito maior do que o deles. Nós precisamos assumir essa característica de conquistadores, não pelo nosso nome, não tem o meu nome ali na placa, não é sobre o nosso, não é sobre ouro, sobre prata, não, é sobre pessoas que a gente pode mudar a eternidade delas, é sobre conquistas que não tem a ver com paredes simplesmente, mas conquistas de pessoas que estão nas drogas, na prostituição, pessoas que estão completamente vivendo vidas sem propósito, vidas vazias. Cada testemunho que eu ouço faz entender que estamos avançando e podemos ainda fazer mais. Quanto mais pessoas aqui entenderem, eu fui chamado para conquistar, eu não vou parar, Deus tem mais para a minha vida. Tem alguém aqui? Gente, Deus pode fazer muita coisa em 2025. Deus pode fazer um avivamento nessa cidade. A questão é que a gente não pode esperar o avivamento chegar. Nós somos o avivamento. Por que a gente está passivo? Deus está chamando assim a igreja. É tempo de conquistar, é tempo de avançar. Meu Deus, será que tem alguém pegando o que eu estou pregando aqui? Meu Deus. Jesus, certa vez, ele reúne os seus discípulos, e olha para os discípulos e fala assim: eu fiz muita coisa, mas eu estou indo, mas vocês farão obras maiores do que eu fiz. Jesus estava anunciando que o tempo deles, 3 anos e meio de discipulado, estava chegando para o fim, mas ele chegou assim: vocês vão para o mundo inteiro, vocês vão para os 4 cantos da terra. Começou aqui em Jerusalém, vai Judeia, Samaria, vai chegar no Brasil, Itapuã, vai chegar em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque aqueles homens entenderam: Deus me chamou para conquistar, Deus me chamou para avançar, eu não vou parar. Eles poderiam olhar para tudo que Jesus conquistou ali em Jerusalém e falar: tá bom demais, Jerusalém está todo salvo, aqui está maravilha. Jesus fala: não, vocês não entenderam. Obras maiores, mais,
mais vidas, mais salvação, mais curas. E a palavra diz que por onde eles iam, o Espírito Santo ia confirmando com sinais e prodígios. Quantos aqui querem ser soprados em 2025 e sinais e prodígios te acompanhar? Fica de pé, nós vamos adorar nessa noite. E Deus vai liberar destinos proféticos na vida de pessoas. Assim como Ele falou e levantou Jeremias, dizendo: Jeremias, por onde você for, você vai falar a quem eu te enviar, e eu colocarei as palavras na tua boca. Ei, deixa eu dizer para você, CNX Itapuã, um tempo de conquista está separado e reservado para nós em 2025. Levanta a tua mão, nós vamos adorar, e algo vai acontecer no meio da adoração. Fica preparado em nome de Jesus. A Bíblia diz que o rei Davi talvez seja um dos maiores conquistadores da Bíblia. Quando ele assume o reinado, ele vive tempos de guerra. Ele era perseguido por Saul, e a primeira coisa que Davi faz ao assumir o trono é começar a derrotar todos os inimigos do povo de Israel. Ele começa a guerrear, ele vai avançando, e a palavra vai dizer que no final do seu reinado já não haviam mais nenhum inimigo, e aquele tempo que inicialmente era um tempo de guerra se torna um tempo de paz. Meu Deus. Em 1 Crônicas capítulo 29, Davi está finalizando o seu reinado, que começou em guerra, mas que terminou em tempo de paz. E Davi tem um desejo de construir o templo, e Deus fala assim: não, Davi, não vai ser você que vai construir, vai ser seu filho. E lá em 1 Crônicas capítulo 29, a palavra diz que Davi reúne todo o povo e começa a trazer as ofertas e toda a provisão que Salomão precisava para construir aquele templo. Mas deixa eu dizer para você, eu te apresento agora a história do filho de Davi chamado Salomão, que muitos de nós conhecemos como o homem mais sábio e também mais rico da terra. Eu quero provar para você que normalmente nós apenas queremos avançar em tempo de guerra, porque isso nos leva ao tempo de paz, mas em tempo de paz é onde o maior crescimento vai chegar na minha vida e na tua vida. Tempos de paz são tempos que nós conquistamos algo, e que isso pode gerar um efeito exponencial, de muito crescimento. A palavra diz que Salomão então ele ora a Deus, fala assim: Deus, como é que eu vou fazer? Eu estou assumindo o reinado do homem mais famoso da terra, o exército mais temido da terra, não tem mais inimigo, todo mundo morreu. O que vai fazer, Deus? Deus fala: faz a oração então. E a palavra vai dizer que Salomão então ele pede por algo que eu e você precisamos fazer. Se você está vivendo um tempo de paz, que é fruto de conquistas passadas, você precisa de sabedoria para que você não pare. Se você não tiver a sabedoria de Salomão, você vive as conquistas do passado que o seu pai, que Davi, conquistaram, e você fala: não, vou viver agora usufruindo daquilo que alguém conquistou. Mas deixa eu dizer para você, através da sabedoria de Salomão, a Bíblia vai dizer que o reinado de Davi era grande, mas o de Salomão foi muito maior. Salomão ele conseguiu crescer porque em tempos de paz, o avanço é muito mais rápido, não há impedimentos. Mas eu quero liberar uma chave para você, você que está querendo viver tempos de avanço, tempos de crescimento, você que está vivendo ou em guerra ou em paz, independente do que você está vivendo. Lá em 1 Crônicas 29, a palavra relata que Davi traz ouro, prata, madeira. Eu não sei se você sabe, mas Davi, ele é um símbolo de Jesus, o rei dos reis. Davi era o rei, Jesus é o rei dos reis, o filho de Davi. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou para mim: diga à minha igreja, que assim como Salomão recebeu a provisão, diz o Senhor, tudo que Davi conquistou, ele entregou nas mãos de Salomão para construir a maior obra da antiga aliança, que era o templo. Diga para a minha igreja que o rei dos reis já conquistou todas as coisas, a começar da salvação. Está pago, está consumado. Mas não apenas a salvação, o shalom, paz, alegria, provisão, prosperidade, está tudo pronto, diz o Senhor. Se você quer receber como Salomão recebeu de Davi toda a provisão, levanta a tua mão agora.
Não é Davi que vai te entregar algo nessa noite. Não, é o Rei dos Reis, aquele que é maior, aquele que o seu nome é conhecido por aquele que dividiu o antes e o depois, aquele que aquieta mares, aquele que aquieta tempestades, aquele que é dono. Ele não tem ouro, ele é dono da prata e do ouro. Toda provisão, diz o Senhor, para a sua construção em 2025, filho. Independente da área da tua vida, vida financeira, profissional, sentimental, chamado, ministério, o que você quer está pronto, está feito, está consumado. Todos os recursos, toda inteligência, toda sabedoria, todos os recursos financeiros, todas as ideias que você precisa, todas as pessoas, o relacionamento, lugares, já está pronto. Se você recebe, levanta a tua mão. Enquanto a gente adora, algo vai cair, algo vai descer nas tuas mãos. Aquilo que te faltava vai chegar nessa noite, em nome de Jesus. Receba, receba. Ei, pastora Priscila, Deus manda dizer que tudo que você precisa para fazer o que você precisa fazer esse ano já está pronto. Cadê ela? Ela estava aqui, acho que sumiu. Deixa eu falar, até ela aparecer aqui de volta então. Eu vi vocês dois aqui também, e todos os adolescentes. Vocês viveram algo surpreendente ano passado. E talvez vocês estejam assim: poxa, vivemos algo grande. Ei, Felipe, Deus manda dizer, é só o começo. Para um novo tempo, novas estratégias virão. Vocês ainda nem estão conseguindo enxergar o que Deus vai fazer com os adolescentes no ano de 2025. Todos os adolescentes responsáveis, levanta a sua mão. Todos os adolescentes que estão aqui, os líderes, levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus tem visto o coração de vocês nessa casa. Deus tem visto o desejo de vocês. Eu não sei se a igreja sabe, mas a maioria dos adolescentes que estão aqui conosco, os pais ainda nem crentes são. Meu Deus. Deus manda dizer para você, adolescente, que você é a porta que Ele abriu na tua casa. Você não é o último, você é o primeiro. O seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô, o seu tio, a sua tia, os seus vizinhos, os seus colegas estão chegando através da sua oração, através dos seus testemunhos, através da unção que Deus tem colocado na vida dos adolescentes dessa casa. Famílias chegarão e se renderão ao nome de Jesus nessa igreja, e nós veremos um avivamento começando nos adolescentes dessa igreja, algo que Salvador ainda não experimentou. Adolescentes que estavam muitas vezes largados nos cantos dessa cidade, ninguém queria amar, ninguém queria cuidar, não tinham moral, não tinham valor, mas Deus achou valor nesse lugar, e vocês têm valor para Deus e para nós, e Deus manda dizer para vocês: se preparem, porque vocês têm buscado a minha presença, diz o Senhor. Não despreze a tua mocidade. Davi era só um jovenzinho. Os discípulos de Jesus eram só jovenzinhos. Deus está levantando Davis, Pedros, Paulos, Joãos. Onde estão vocês, adolescentes? Receba agora em nome de Jesus. Oh, ministérios sendo levantados, dons sendo derramados. Grandes homens, grandes mulheres de Deus, futuros pregadores dessa casa, futuros líderes de grupo de crescimento dessa casa, líderes de departamento, futuros advogados, médicos, engenheiros, profissionais de marketing. Deus está levantando pessoas nesse lugar. Está falando, amor, para a igreja, e eu quero falar isso de púlpito. Você tem questionado: Deus, como é que eu vou fazer? Deus manda dizer: está pronto. Os recursos já estão disponíveis, diz o Senhor. A obra é dele. Ele vai fazer. Como? Ele vai fazer. Porque Deus viu um coração. E existe um tempo
para todas as coisas. Por que não foi antes? Porque não era o tempo. Mas em 2025, as pessoas verão o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu sei que o Extraordinárias já avançou, mas Deus manda dizer, é só o começo. Existe um movimento que Deus está iniciando, um movimento que é muito maior do que a pastora Priscila. Mas Deus, Ele quer impactar essa cidade, e as mulheres de Salvador viverão um verdadeiro avivamento. Ei, mulher, levanta a tua mão em nome de Jesus. Talvez em outros ministérios, em outras igrejas, religiões, a mulher não tem valor, ou pelo menos é vista menor como homem. Mas nesse lugar, Deus manda dizer, através da minha vida, vocês são muito importantes e muito valiosas. Deus tem um ministério incrível na vida de vocês. Vocês são maioria em todas as igrejas locais. Vocês, segundo a Bíblia, são as pessoas que mais perseveram, porque no dia que Jesus morreu na cruz, praticamente só ficaram as mulheres. E por causa da perseverança de vocês, mulheres, vocês estarão vivendo coisas que vocês têm orado. Vocês terão respostas de oração em 2025, de coisas que vocês pediram em 2024. Vocês viverão um tempo de avivamento, tanto na vida espiritual, mas também na vida profissional. Deus tem encontrado muitas pessoas, muitas mulheres com desejo de avançar profissionalmente. Deixa eu dizer para você, 2025, um dia você vai contar o seu testemunho aqui, dizendo, eu estava naquele culto que o pastor falou. Desenterra o teu talento. Você não é menor do que ninguém, mulher. Você foi criada por mim, diz o Senhor. Você é perfeita. Você é valorosa. Eu te dotei com características únicas. Existe algo que só você tem. Não enterra o teu talento. É tempo de cavar. E quando você cavar, você vai encontrar aquilo que eu tinha entregado a você, e por algum motivo você guardou. Mas Deus manda dizer, essa noite é noite de desenterrar os talentos. Eu vejo mulheres empreendedoras nesse lugar. Eu vejo mulheres voltando para o mercado de trabalho, que por algum motivo saíram. E quando vocês chegarem nessa posição, não se esqueçam desse dia, dessa palavra, e testemunhem, porque assim diz o Senhor, eu disse e eu vou cumprir. Quando você recebe isso em nome de Jesus, todos os olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus. Pastor, por que eu preciso receber Jesus? Porque a palavra diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que existe uma condição para que você receba. Você precisa confessar Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. Pastor, por que eu preciso fazer isso de forma pública? Porque a palavra também diz que se você confessar de forma pública, Ele vai confessar o seu nome de forma pública no céu. Você confessa na terra o nome dEle, Ele confessa o seu nome no céu, e escreve o seu nome no livro da vida. Eu vou contar até 3 essa noite. Quando eu disser 3, você que quer entregar a sua vida a Jesus, fazendo uma oração, eu vou orar com você. Você que está voltando, que estava afastado, estava desviado e quer voltar, quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão, eu vou celebrar a Deus pela tua vida, a gente vai orar junto com você. Você está pronto? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Levanta a tua mão bem alto. Quem é que quer receber Jesus essa noite? Quem está voltando, tem alguém? Levanta bem alto. Eu vejo a tua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Bem alto para eu ver. Tem mais alguém? Mais alguém recebendo, voltando para casa? Só a nossa amada. Glória a Deus. Toda a igreja feche seus olhos. Vamos repetir juntos. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus. Amém. Celebra mais uma vez a vida da nossa filha. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pode se sentar.